Olá pessoal, aqui é Marcos Kamogawa com mais uma videoaula, hoje falando sobre erros sistemáticos em preparo de amostra, dando sequência à série de aulas que a gente tem para a disciplina de preparo de amostras para análise elementar. A aula de hoje, os slides foram preparados pelo professor Francisco José Krug, que gentilmente cedeu esses slides para essa apresentação. Nós vamos falar hoje sobre os erros sistemáticos. Né? Durante a etapa da sequência analítica que a gente vem discutindo, as fontes de erros são diversas, desde a etapa de amostragem até a etapa de interpretação dos resultados. Só que dentre essas fontes de erros, em toda a sequência analítica que nós temos, as maiores fontes de erros são associados à etapa de amostragem e preparo de amostra. Vamos discutir um pouquinho mais o que seriam esses erros. A gente tem que diferenciar os erros em duas partes, o que são os erros sistemáticos e as incertezas. Os erros sistemáticos ou erros determinados são aqueles erros que a gente pode identificar o causador. Né? Então, é um equipamento que está descalibrado, uma solução que está contaminada, um aparelho, né, que não está fazendo uma medição correta, né, uma balança, por exemplo, que está dando uma massa a mais. Então, todos esses fatores, né, que associam aos erros, eles podem ser corrigidos, identificados e corrigidos em si. Percebam que esse tipo de erro ele afeta não a precisão, mas sim a exatidão. Né? Então, por que eu falo que afeta a exatidão? Porque se o valor correto de uma determinada análise era para dar um valor, por exemplo, 10, né? Por conta de uma contaminação de uma solução que está agregando 2 miligramas por litro, então aquele valor que deveria dar 10 está dando 12 agora. E sistematicamente, todas as medidas que foram feitas com essas soluções, né, elas vão dar valores a mais. Então, percebam que a gente pode ter precisões bastante adequadas, né, repetições que vão se repetir sempre, mas o valor real, né, o valor exato, ele está deslocado. Né? Pode ser para mais ou para menos. Já os erros indeterminados ou as incertezas, elas não têm origem facilmente identificáveis. Né? Elas são erros aleatórios. Normalmente, para a maioria das amostras, ela tem uma distribuição normal, tá? E a gente não consegue corrigir isso. Mas a estatística permite que a gente avalie qual é essa variação do valor correto. Normalmente, a gente utiliza para representar essas incertezas o desvio padrão, no qual ele representa para nós, estatisticamente, qual é a garantia que a gente tem desses valores. Como essa imprecisão é aleatória, ela se distribui em torno do valor exato, distribui em torno do valor de exatidão. Né? Então, ele afeta basicamente a precisão das medidas. Então, com a representação dessa imprecisão a partir dos desvios padrões, a gente tem uma noção de como a gente pode aceitar ou não esses resultados. Bom, quando então a gente está falando da exatidão, né, que é influenciado pelos erros sistemáticos, nada mais é do que uma concordância entre o valor verdadeiro e a medida que a gente está realizando. Esse valor verdadeiro e a medida, ela pode ser analisado estatisticamente a partir do uso de materiais certificados de referência, técnicas analíticas correlatas, testes de adição e recuperação. E olhando esses resultados que deveriam ser conhecidos, né, que devem ser conhecidos com os resultados obtidos, a gente pode fazer uma análise estatística, como o teste de student, o T de student, para fazer essa avaliação. Então, um exemplo aqui, né, é a representação de uma medida experimental menos o valor verdadeiro, ele tem que ser menor do que essa relação aqui de K pelos desvios padrões do valor experimental e o valor verdadeiro elevado ao quadrado, e tudo isso na raiz quadrada. Né? Essa relação
ela pode-se utilizar diferentes graus de severidade. Nesse caso, que com o K igual a 2, ele representa no teste T de Student de 95%. Então, se essa hipótese ela for verdadeira, ela foi cumprida, quer dizer que a exatidão ela está apropriada para fazer as medidas. No caso da precisão, é o que a gente usa para definir essa incerteza, é considerar o desvio padrão das medidas, uma unidade de desvio padrão, né, que é dada aqui pelas equações estatísticas normalmente utilizadas. A partir desses valores do desvio padrão, a gente pode calcular qual é a incerteza dessa determinação, dessas medidas em si. Então, tanto a exatidão como a precisão, eles vão mostrar para nós dois cenários diferentes. O que nos interessa são os erros sistemáticos, né? Porque eles a gente consegue corrigir, eles a gente consegue adequar as nossas determinações para a forma mais correta possível. Bom, quando a gente está falando então da sequência analítica, nós estamos falando daquelas várias etapas que são desenvolvidas operacionalmente e que podem agregar erros. Eu já falei de antemão que, com certeza, as duas etapas que mais agregam erros é a etapa de amostragem e a etapa de pré-tratamento da amostra, né? A etapa de preparo da amostra e pré-tratamento da amostra, né? Nós já discutimos um pouquinho cada uma dessas abordagens, então eu vou falar um pouquinho mais rápido nessas etapas. Quando a gente está falando, então, da etapa de amostragem, né? A palavra-chave aqui é homogeneidade ou representatividade da nossa amostra com o total. Quando a gente está falando de homogeneidade, toda aquela discussão que a gente viu lá no vídeo da amostragem em si, quanto ao número de amostra, a massa de amostra coletada, a posição e instrumento utilizado para fazer essa amostragem e todo o cenário de possíveis contaminações, tudo isso vai agregar valor a esse erro associado aqui aos erros sistemáticos, né? É um erro que pode ser bastante severo e agravar muito a análise química. Então, se você não tem muito claro isso, reveja lá o vídeo de amostragem, que lá é bem discutido quanto a essas questões. Para que a gente tenha uma boa amostragem e que essa porção amostrada, né, que chega até o laboratório seja representativa do total, é muito importante a gente olhar todos os aspectos. E o principal aspecto para a questão da homogeneização da amostra é a moagem, né? Eu vou fazer um tratamento, um pré-tratamento aqui, que vai transformar a nossa amostra em uma forma mais representativa do total. Lembra que nos slides lá que a gente demonstrou que eu preciso ter tamanho de partículas pequenas para que o coeficiente de variação seja baixo e a gente consiga ter uma boa precisão e uma boa análise química. Só que a gente tem aqui um ponto também importante de ser considerado, e foi discutido no vídeo de pré-tratamento da amostra, que é a possível contaminação da amostra nessa etapa de moagem. Então, é importante a gente considerar também esses fatores. Quando a gente fala na questão da massa de amostra, nós vimos lá que quanto menor é a massa, maior é a variação das medidas. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Qual é a massa ideal, qual é a quantidade da porção amostral ideal para que a gente tenha uma boa precisão, para que a gente consiga ter resultados adequados para todo esse processo, né? Isso tudo já foi discutido também no vídeo de amostragem. Entrando então mais especificamente na etapa de preparo de amostra, falando aqui do pré-tratamento da amostra, é importante a gente destacar que dentro das etapas analíticas, né, aquela etapa que está dentro do laboratório em si, a etapa de pré-tratamento e preparo da amostra,
é a etapa que mais agrega erro, né? Diz que em torno de 60% de todo o erro que a gente tem está associado a essa etapa, né? Por que a gente tem uma quantidade de erros bastante elevadas nessa etapa do preparo de amostra, pré-preparo da amostra? Porque são as etapas mais demoradas, né? E vamos colocar assim que 90% de todo o tempo de uma análise química é gasta nessas etapas de secagem, moagem, digestão da amostra, transformações para a solução. Isso tudo demora bastante tempo, então expõe a amostra a contaminações externas e quanto mais etapas a gente tem, maior é a probabilidade que os erros aconteçam. Então, por isso que essa etapa é a etapa mais crítica que a gente tem. Então, os erros de preparo de amostra dentro do laboratório, elas são bastante comuns e necessitam de uma atenção bastante grande. Esse é um trabalho bastante interessante apresentado no livro do professor Skip Kingston, né, e reproduzido aqui, no qual eles avaliam a influência do branco analítico na determinação de chumbo, das concentrações de chumbo em amostras de vidro, né? Eles pegaram um material, uma amostra de vidro, e fizeram ele, prepararam essa amostra com diferentes procedimentos. Primeiro deles, eles fizeram uma análise direta desse vidro padrão, que é o da Niche, com uma análise convencional, e determinaram lá um valor de 303 microgramas de chumbo nessa amostra. Um valor considerável de chumbo. E aí eles foram avaliando quais seriam as possíveis causas, né, desse valor muito elevado, né? Considerando aqui que esse vidro era um material certificado e o resultado real dele, né? Então, o material que tinha um valor certificado era na ordem de 2 microgramas de chumbo. E na primeira análise, eles tiveram 330. Então, eles foram investigar qual era a causa desses erros. Primeira coisa que eles fizeram foi utilizar ácidos ultrapuros, ácidos selecionados. A simples mudança dos reagentes utilizados nessa digestão saiu de 330 e caiu para 260. Mas essa ainda não era a causa majoritária da contaminação de chumbo nessa amostra. Então, tiveram como hipótese que seria o ar do ambiente, né? Uma poeira contém muito chumbo. E aí, então, fizeram todo o preparo de amostra numa capela de fluxo laminar. Já caiu de 200 para 20, né? 260 para 20. Veja como a redução foi drástica, simplesmente tirando a poeira atmosférica, né? Aquele ambiente contaminado para esse processo, né? E aí, eles foram ao extremo desse controle, no qual utilizaram ácidos de alta pureza e fizeram todo o procedimento dentro de uma sala branca. A sala branca é um ambiente controlado em que todo o ar que está presente lá dentro, ele passou por filtros do tipo EPA, né, onde o número de partículas por metro cúbico de ar é muito baixo. É um controle bastante severo da poeira, dos materiais particulados presentes nisso. Então, nesse trabalho, né, vejam que o resultado, sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cuidado quanto a contaminações, saiu de 330 para 2 microgramas de chumbo, né? Então, veja que quando eu estou determinando concentrações baixas, eu vou trabalhar com técnicas como ICP-MS, por exemplo, ICP-OS, em que as concentrações dos elementos são extremamente baixas, é muito importante que a gente se atente a esse tipo de erro, a esse tipo de contaminação ambiental. O branco analítico, né, ele é um ponto importantíssimo e ele sempre deve ser incluído nas análises químicas que estão sendo feitas, que estão sendo realizadas. Toda bateria, obrigatoriamente, ela tem que ter o branco analítico. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem uma amostra
com um valor de 55,5 e o desvio padrão de 0,3. E a gente tem um branco, né, com um valor de 11 mais ou menos 5. A imprecisão dessas medidas aqui, né, do branco e esse branco elevado, faz com que a gente tenha um resultado que não é muito confiável, que tem uma insegurança na sua interpretação e no seu resultado em si, né? Então, é muito importante que esse valor do branco analítico seja sempre o menor possível, controlando todas as fontes de contaminação, né, que a gente tem presente, para que essa insegurança analítica, essa incerteza dos resultados, seja minimizada cada vez mais, né? Então, a gente precisa fazer o melhor possível nessa etapa. Como que a gente controla, então, o branco analítico, obtém um melhor branco analítico, né? Eu tenho que cuidar dessas 3 fontes primárias, que é o ambiente, o laboratório, os reagentes que a gente está utilizando e os equipamentos, os aparelhos. Eu posso ter um equipamento que esteja contaminado por um determinado elemento e esse elemento vai estar interferindo durante as medidas. No caso dos erros associados aí à etapa de preparo de amostra, as contaminações são bastante comuns, né? Então, a contaminação pelo ar, através de pó, a contaminação através dos reagentes, né? Através dos materiais que não foram bem lavados, não foram bem purificados. Eu posso também ter erros associados a perdas por adsorção ou por volatilização. E, no caso do preparo de amostra, um erro bastante comum de acontecer é que a amostra é decomposta parcialmente, então ele não libera na sua totalidade o elemento, aquele composto que a gente quer analisar. E por conta disso, acaba interferindo na análise química e a gente vai ter problemas de determinação. Falando um pouquinho sobre a contaminação pelo ar, né, esse slide ele mostra para nós aqui qual é a quantidade de elementos presentes em determinados aerossóis, né, vamos colocar assim. No ar normal, né, lógico que aqui é um ar médio desse trabalho apresentado, não filtrado, ele tem em torno de 3.000 microgramas por metro cúbico de alumínio, cálcio, ferro, potássio, chumbo e zinco. Veja os valores extremamente elevados. No ar filtrado, simplesmente colocando lá um filtro EPA, os valores caem para quase zero. Na fumaça de cigarro, tem 7 microgramas por grama de ferro e de zinco. Veja o uso de cosmético. Aqui, que eu me lembro, é uma base para maquiagem. Cálcio, 60.000 microgramas por grama, né? 60.000 miligramas por quilo. Ferro, zinco, 35.000, né? Valores extremamente elevados. Tá? O suor, né? A simples manipulação com a mão, uma mão suada, já pode transferir e contaminar cálcio, ferro, potássio em quantidade bastante grande, sódio, né? Não está listado aqui, mas ele tem uma quantidade bastante elevada, né? O cabelo transfere também elementos, né, em quantidades apreciáveis. Então veja que o ambiente é bastante crítico para poder contaminar a amostra. Então as amostras elas não podem ficar expostas, né, ao ambiente de forma aberta, porque ela vai ser contaminada sim por esses materiais. Sempre que possível eu preciso controlar esse ambiente, controlando o número de partículas no ar desse ambiente, né? Então o uso de salas brancas, o uso capelas de fluxo laminar, no qual todo o ar que está presente ali é filtrado, né? A gente tem um fluxo de ar que impede também que ocorra uma deriva dessas partículas, desses pós em si, né? Já é mais que óbvio, né, dentro do laboratório,
evitar fumar, evitar ficar se maquiando no laboratório para que não ocorra esse tipo de contaminação. A gente precisa tomar cuidado aí para que isso não aconteça. Então, os contaminantes mais comuns, né? A gente tem aqui os diferentes diâmetros de partículas, né? Listados em micrômetros aqui. Tá? Então, os filtros EPA trabalham nessa faixa de reter partículas na ordem de 0,5. Tá? Então, tudo que está aqui, ela fica retida nos filtros. Existem filtros de menor dimensão que seguram sim esses menores, né? Mas de modo geral a gente está falando uma capela de fluxo laminar, retenções nessa ordem. Então tudo que está aqui, ó, ficaria retido nesses filtros, e tudo que está abaixo ele vai passar pelo filtro e poderá chegar até as amostras. Então é importante aí que o ambiente seja o mais controlado possível, né, e livre desse tipo de exposição. Então aqui a gente tem os diferentes classes de purificação, né, no qual a gente tem as classes cada vez mais rigorosas, no qual a gente pode ter para a classe, por exemplo, 2, no máximo 4 partículas por metro cúbico, né, dentro de um sistema de purificação extremamente rígido aí pela ISO. E conforme vai aumentando essas classes, ela é mais permissível aí ao número de partículas por metro cúbico. Então, por exemplo, para fazer um sistema eletrônico, né, um HD, ou mesmo sistema que faz o preparo lá das espaçonaves da NASA, eles têm controles extremamente rígidos para esse índice de poeira, né, a quantidade de partículas que estão presentes ali. Esse aqui é um esquema de uma sala limpa, né, uma sala branca, que é chamada de sala branca também, no qual a gente tem um sistema de insuflamento de ar, né? Então é uma sala que tem fluxo positivo, né? O ar ele que está dentro dessa câmara é totalmente filtrado, né? O ar entra por essa câmara, é inserido dentro desse ambiente. Nesse ambiente eu tenho uma pressão positiva, então nada entra de fora, tudo sai apenas. Como o sistema fluxo laminar fica dentro dessa sala, né, então esse fluxo laminar ele vai ser mais purificado, porque ele está recebendo um ar puro e passa novamente por um segundo filtro, no qual a gente tem uma purificação maior ainda. Então, se eu quero trabalhar com baixíssimas concentrações, né, o meu controle, né, tem que ser bastante rígido para que eu tenha uma análise de metais bastante baixa, é necessário sim trabalhar com esse tipo de exigência, por esse tipo de rigorosidade, né? Então, os filtros do tipo EPA, eles são bem descritos aí na literatura. A gente tem esquemas completos de sala limpa, de classes de elevada pureza. Então, todos eles operam de modo similar, né? Uma sala limpa preconizada como a ideal, ela tem um sistema de insuflação que vem de cima e o chão da sala é poroso por onde todo o ar sai. Então o fluxo sempre é no sentido vertical, no qual o ar vem de cima para baixo. Então a sala cada vez fica mais limpa. E uma vez que esse ar que está dentro desse ambiente ele vai sendo recirculado, então eu tenho um ar sempre purificado dentro desse meu ambiente. Então o que entra de externo é muito pouco, eu não tenho quase nada de poeira nesses sistemas. Só para você ter uma ideia, né, para controle, para fabricação de uma nave espacial que a NASA usa, eles têm um hangar inteiro que é feito de uma sala limpa como essa, né, um esquema como esse. Aqui é só um detalhe dos pisos que são vazados para que o fluxo de ar circule dentro desse ambiente.
Aqui é um exemplo de um trabalho onde copinhos, com solução ácida foram espalhadas em diferentes ambientes e deixado lá por um tempo, e depois foram analisados os metais presentes nesses ambientes. Nesse caso aqui, eles avaliaram o ar do laboratório. Então, determinaram aqui que o teor de ferro num laboratório comum é em torno de 0,2 microgramas por metro cúbico de ferro, de cobre é 0,02, de chumbo 0,4 e de cádmio 0,002 microgramas por metro cúbico. Quando a gente submete esse mesmo ar a uma sala branca e dentro de uma capela de fluxo laminar, esses valores caem de forma bastante severa, bastante drástica. A gente pode fazer esse mesmo experimento, né? É interessante, se vocês estão desconfiados quanto à questão de contaminação, vocês podem fazer esse mesmo experimento deixando depois copinhos com soluções ácidas espalhados pelo laboratório. Deixe lá por algum tempo e depois analise o teor desses elementos para você verificar qual é o grau de contaminação, qual é a dispersão de poeira dentro desse ambiente. O segundo erro, um dos erros também bastante comum de acontecer, são as impurezas dos reagentes. Os ácidos, os reagentes que a gente utiliza normalmente na etapa de preparo de amostra, são ácidos de pureza relativamente alta, né? Ela vem com um grau de pureza bastante adequada. Entretanto, para essas determinações de baixíssima concentração, isso não é suficiente. Ela não tem concentração adequada da maioria dos elementos químicos que são comuns. Por exemplo, ferro, chumbo, né? Sempre vai ter valores de branco superiores, aí, com valores elevados em si. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso utilizar ácidos ultrapuros. Só que os ácidos ultrapuros, quando a gente compra, o valor dele é extremamente alto. Então, uma das formas que a gente faz para minimizar esses custos e obter ácidos de alta pureza é usar destiladores, né, para fazer essa etapa de purificação. Só que não é um destilador comum, é um destilador que a gente usa a baixa temperatura, né? Então eu não uso a temperatura de ebulição, eu faço a destilação subdestilação, né? Uma subtemperatura. Aí, como a taxa de vaporização é menor, ela não arrasta os metais que estão contidos no reservatório, ele vaporiza para essa câmara, condensa nesse dedo frio e ele é armazenado aqui nesse frasco de quartzo para evitar a contaminação posterior. Então, o esquema de destilação é como um destilador comum que tem um dedo frio, só que aqui a gente não usa uma temperatura elevada, eu uso uma temperatura abaixo do ponto de ebulição, né? E aí então esse ambiente saturado do vapor é o que a gente vai coletar. Essa é uma foto do destilador que tem no laboratório do Sena, do professor Krug, né? Aqui dá para a gente ver o esquema do dedo frio com circulação de água. Aqui as duas resistências elétricas. Esse aqui é um ambiente que vai fazer a condensação. Todo esse conjunto é de quartzo, né? E aqui tem o frasco coletor. Nesse caso aqui eu coloco o ácido nítrico aqui dentro. Então um ácido nítrico PA convencional do laboratório, ele é transformado num ácido suprapuro. Veja aqui as diferenças de concentração dos elementos metálicos quando submetido a esse processo subebulição, né? O subboiling. O ácido, vou pegar aqui o ácido nítrico, que é um dos ácidos mais utilizados, né? O ácido normal, quando a gente compra ele PA, ele tem essas concentrações dos elementos químicos,
Vejam aqui, ó, magnésio bastante elevado, 22, alumínio 10, ferro 25, né? Então são valores consideráveis aí dentro dessas medidas, né? Isso aqui é miligrama por litro, micrograma por litro. Já quando eu submeto isso a um procedimento de subdestilação, veja os valores como ele cai. Valores muito próximos ao limite das técnicas que a gente está vendo. Esse suprapur é o que a gente compra, é o ácido purificado que as empresas vendem. O custo, o preço é extremamente alto, né? Muito superior ao frasco PA, e a gente olha aqui que os resultados não são tão melhores assim, né? Então tem que tomar bastante cuidado. No caso do ácido clorídrico também, valores similares são obtidos quando a gente faz essa subdestilação, né? Eu posso fazer também destilação de ácido fluorídrico, só que no caso o subboiling que a gente utiliza é um de Teflon, né? Não mais esse de silicato que a gente está utilizando, né? De quartzo em si. Esse é um equipamento da Milestone que consegue fazer 2 conjuntos de ácido, né? Então eu posso fazer ácido nítrico e ácido clorídrico, por exemplo, simultaneamente. Eu tenho a possibilidade de realizar isso 2 vezes, né? Com 2 ácidos diferentes. Tá? Aqui é uma especificação desses ácidos que tem pureza elevada, né? E os resultados obtidos por um sistema de dupla destilação. Eu posso pegar aquele meu ácido que já foi destilado e destilar ele novamente e obter valores cada vez menores dentro desse sistema. Vejam a unidade de concentração, picograma por grama, né? Microgramas por quilo. Então são valores extremamente baixos em que praticamente resolve o problema de contaminação dos sistemas. Lógico que a impureza também pode vir da água, então é importantíssimo para baixíssimas concentrações utilizar águas ultra puras, né? Obrigatoriamente aí com sistemas millipore para que a gente obtenha purezas elevadas. Os materiais também são fontes muito comuns de contaminação, uma por sujeira, né, por não limpar bem o material, e outra por conta da própria composição dos materiais em si. Esse slide a gente já viu na aula anterior, no qual a gente tem as características dos elementos majoritários em cada composição. Então, carbono vítreo, no teflon, no quartzo, né, no vidro borosilicato normal. Então, vejam que eu tenho concentrações elevadas desses constituintes na composição desses materiais. Então, consequentemente, né, eu vou realmente contaminar a minha amostra se eu colocar o material em contato com esses componentes, com esses elementos químicos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para evitar esse tipo de contaminação. Aquela contaminação que é dada por sujeira, né, por um frasco que não está bem limpo em si, ela pode ser resolvida através de procedimentos de limpeza em equipamentos específicos para isso. Então, por exemplo, aqui uma descontaminação por fase vapor, né, a gente expõe esse material a um fluxo de vapor de ácido. Nesse caso aqui é uma câmara fechada, né? Eu tenho um sistema, um dedo frio aqui que faz a condensação do ácido, e o ácido, um ácido purificado, ele está aqui embaixo sendo aquecido a ponto de ebulição. Esse vapor ele sobe, passa em contato com o nosso frasco, limpando todo ele por dentro, né? Isso aqui fica por algumas horas fazendo essa limpeza, essa descontaminação, e após isso, né, todo esse sistema frio, esse frasco aqui está pronto para ser utilizado para armazenar as amostras
ou os reagentes que a gente vai utilizar. No caso, quando a gente submete a esses procedimentos de limpeza, veja a diferença dos resultados quando a gente faz essas etapas de lavagem para a determinação de magnésio. Nesse caso aqui, o elemento é magnésio. Tá? Quando os frascos a diferentes concentrações e depois eu lavo ele com diferentes procedimentos. Tá? Então, o 5 é aquele procedimento de lavagem com vapor de ácido nítrico e vapor de água também posteriormente. A simples lavagem à exposição, né, a lavagem manual, ela não foi suficiente para eliminar o material, o elemento químico que foi adicionado anteriormente a esse frasco. Tá? Vejo que existe um remanescente. Já com a lavagem na fase vapor, isso tudo foi eliminado. Aqui é um outro exemplo, magnésio e zinco, né, com um tempo de exposição naquele sistema de lavagem a vapor. Veja que não é algo muito rápido, né? Demora aí de 3 a 4 horas para que ele elimine completamente todos os contaminantes na sua estrutura. A gente tem sistemas de limpeza como esse para fornos de micro-ondas que aceleram esse procedimento, né? Então, em 1 hora eu consigo fazer o mesmo serviço que aquele sistema em fase vapor ela submeteu. Tá? Então eu coloco aqui uma quantidade de ácido e esse ácido, né, num esquema muito parecido àquele que a gente citou, ele também vai lavando o frasco numa fase vapor total. Tá? Esse aqui é o lavador da Milestone, né, que utiliza esse sistema aí de fase vapor e com aquecimento micro-ondas. Posso fazer isso também no forno de micro-ondas laboratorial, utilizando os próprios frascos de decomposição. Só que em vez de fazer a decomposição, a gente faz a limpeza deles. Essa limpeza foi apresentada aqui num trabalho do professor Joaquim com o professor Barnes, no qual eles colocaram um suporte de teflon dentro do frasco e colocaram os frasquinhos que são utilizados para análise de forno de grafite dentro desse frasco. Então a fase vapor era gerada aqui e lavava, né, com ácido esses frascos, né, mantendo então os valores bastante baixos. Né? Aqui é um branco analítico obtido com frascos de teflon especial, que é o TFM, e posteriormente analisados por ICP-MS. Veja que as concentrações são extremamente baixas, né? Aqui na ordem de nanograma por litro. Um comparativo com outro polímero especial, que é o PFA, né? Que também é uma espécie de teflon modificado, né? Que tem purezas extremamente boas, mas ainda assim tem algumas contaminações que não puderam ser eliminadas durante essa etapa de produção do branco analítico. Tá? São valores muito baixos, mas que dependendo da análise química que você está fazendo, vai influenciar sim. Falar um pouquinho sobre as perdas. As perdas, a mais comum na etapa do preparo de amostra e pré-tratamento da amostra é a perda por volatilização. No caso aqui, quando a gente está utilizando para preparar a amostra o procedimento por via seca com aquecimento em mufla, usualmente a gente usa temperaturas superiores a 400 graus para decompor a matéria orgânica. Então, nesse gráfico, os valores, o símbolo mais representa o grau de perda que a gente tem. Então, tudo que tem 3 cruzinhas, 3 mais, indicam que a gente tem mais de 20% de perdas por volatilização. Então, alguns elementos são bem característicos, né, que têm volatilidade elevada, pedem de forma bastante significativa a partir de 400 graus Celsius. Então, o simples fato da matéria orgânica ser removida
já arrasta também com ela alguns elementos metálicos. Então, o arsênio é bem comum disso acontecer, porque ele se encontra na maioria das amostras como um arsênio orgânico, né? Então, como a fração orgânica pode ser removida, o arsênio acaba sendo arrastado junto. E alguns outros elementos, né, começam a perder de forma mais significativa conforme a temperatura vai aumentando em si. Então, é uma preocupação bastante grande que a gente considere essas perdas por volatilização. É por esse motivo que a decomposição por via seca ela não é recomendada para alguns metais que têm volatilidade elevada, que ele perde muito facilmente aí por um fluxo de ar. Muitos dos elementos químicos eles são perdidos conforme a gente vai aumentando a temperatura. Então, se a temperatura utilizada para o procedimento de preparo de amostra é muito elevado, a probabilidade de você perder os elementos é muito alta. Então, quanto menor, né, for a temperatura, mais menor vai ser as perdas, né, associadas a isso. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer procedimentos de preparo por via seca, fusão, né, ou decomposição por mufla, a gente faz uso de alguns aditivos, né, que vão auxiliar nesse processo e reduzir o ponto de fusão dos materiais. E isso faz com que a gente trabalhe com temperaturas menores, fazendo com que a gente perca menos dos elementos metálicos por conta dessas temperaturas inferiores. Então, aqui alguns fundentes que são utilizados. Esses fundentes normalmente vão reduzir o ponto de fusão dos materiais quando compostos aí com alguns materiais de estabilidade química bastante elevada. Então, por exemplo, com silicatos, a temperatura tem que ser muito elevada. Com a adição de alguns desses componentes, o ponto de ebulição cai bastante, de fusão, cai de forma bastante pronunciada, então a gente consegue fazer tratamentos mais adequados. Erros por absorção, né? A capacidade desses metais ficarem presos à matriz que a gente está utilizando, ao frasco, ao vidro que a gente tem, né? Normalmente esse fenômeno ocorre por interação do elemento químico com a superfície ou pela formação de compostos pouco solúveis, como um procedimento de hidrólise. Um metal hidrolisa, forma um hidróxido e esse hidróxido acaba se depositando na superfície do vidro ou de um polímero qualquer. Isso ocorre, ele sai da solução e fica imobilizado nessa parede. Então, quando essa solução é transferida por um instrumento analítico, a gente perde valor. Então, veja aqui que alguns elementos, né, nesse caso aqui o mercúrio 2, acaba interagindo de forma bastante significativa, né, quando exposto a um tempo de operação relativamente alto e diferentes meios reacionais. Em meio ácido, por exemplo, e um frasco de vidro, olha, as perdas são bastante significativas para o teor de mercúrio, né? E o último tipo de erro associado é a decomposição incompleta das amostras. Então, nesses dois gráficos aqui, a gente tem duas amostras, a amostra de alga e o fígado bovino, submetido a diferentes procedimentos de preparo de amostra, mais especificamente diferentes temperaturas de preparo de amostra. Aqui o gráfico mostra para nós o teor de carbono residual em função das diferentes temperaturas. Então, quando eu tinha lá a temperatura de 100 graus, né, somente com ácido nítrico, 20% de carbono residual na alga e em torno de 11% no fígado. Isso quer dizer o quê? Que o ácido nítrico a 100 graus de temperatura não é suficiente para fazer a decomposição desse material. A gente não tem a destruição completa
das estruturas orgânicas. Então, provavelmente, o teor de metais que a gente vai ter, ele vai estar subdimensionado, porque ele vai estar preso ainda à matriz orgânica do processo. No gráfico de baixo, a gente vê que conforme eu vou aumentando a temperatura, esses teores de carbono residual vão sendo reduzidos, né? Isso indica o quê? Que todo aquele material orgânico foi transformado em CO2 e isso foi embora, né? Então, quando eu tenho temperaturas de 280 graus, praticamente eu não tenho mais carbono orgânico nessa amostra. Por que a gente tem que aumentar a temperatura para melhorar o sistema, a decomposição da amostra? Né? Porque o processo de decomposição é uma combustão, né? Só que em meio líquido, em meio úmido, e esse processo quanto maior a temperatura, mais oxidante é o ácido nítrico e maior é a sua interação com o carbono orgânico da amostra. Então, para que aquele material, aquela proteína, aquela lignina, celulose, seja degradada, decomposta e seja transformada em CO2, a gente precisa ter condições de oxirredução bastante favoráveis. Só que o ponto de ebulição, por exemplo, do ácido nítrico é aproximadamente 120 graus. Como que eu consigo chegar a temperaturas de 280 graus com o ácido nítrico? Né? A única forma que a gente pode fazer para que o ponto de ebulição desses ácidos em si sejam superior à condição normal é aumentando a pressão atmosférica. Um dos sistemas que faz isso de forma bastante eficiente são os sistemas de decomposição sobre alta pressão. Né? Como que funciona isso? A gente pega aqui a nossa amostra, adiciona ela a um frasco de quartzo junto com o ácido nítrico. Esse sistema tem uma resistência elétrica que aquece todo esse conjunto. Se isso daqui tivesse aberto, né, e ligasse aqui ao meu sistema de aquecedor, a solução ia se estabilizar ao ponto de ebulição a 1 atm, que seria aproximadamente 120 graus. Mas se eu fechar esse sistema e pressurizar nitrogênio dentro dessa câmara, né, o que vai acontecer aqui? O ambiente vai ter uma pressão total muito elevada que vai reduzir o ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição vai ser modificado, podendo atingir agora facilmente temperaturas de 300 graus, né, do ácido nítrico. Então, aquele ácido nítrico, que a pressão atmosférica ebule a 120, agora a uma pressão de 140 bar, eu consigo chegar a temperaturas superiores a 300 graus, né, utilizando o mesmo conjunto aqui. A única diferença é que o sistema foi pressurizado. Né? Esse sistema é chamado de HPA, de High Pressure Etcher. Essa é a cara dele, né, do sistema. Esses são os frascos de decomposição e a camisa onde é inserida lá dentro da câmara de alta pressão. Aqui são as válvulas que controlam a entrada de nitrogênio e o aquecimento do sistema. Então, a decomposição da amostra, ela tem grande importância na análise química, principalmente para alguns instrumentos que a gente vai utilizar, para cromatografia, para sistemas de detecção eletroquímica. Então, aqui, só para exemplificar uma determinação de metais por técnicas eletroquímicas, nesse caso, voltammetria cíclica, uma amostra decomposta a 180 graus com ácido nítrico e uma amostra decomposta naquele sistema de alta pressão a 300 graus. Vejam o perfil dos picos e o sinal analítico quando a gente tem esses diferentes tratamentos de preparo de amostra. Né? Aqui a análise é perfeita e muito simplificada. Aqui eu tenho uma interferência bastante grande dos componentes residuais da matéria orgânica. Então, o preparo de amostra ela tem uma importância primordial aí dentro de todos esses aspectos, para evitar os erros associados. A gente já discutiu, né, nos slides anteriores também, nas aulas anteriores, que a definição
da técnica analítica que a gente vai utilizar, né, está totalmente associado a essas questões de preparo de amostra, concentração do analito, a espécie química que eu vou determinar e quais as características da minha amostra. Então, são todas perguntas que precisam estar frescas na cabeça para poder responder de forma melhor essas perguntas em si. Tá? O sistema de gestão, então, em frascos fechados, elas têm uma série de vantagens quando a gente mostra esse conjunto de operações. Como ele é fechado, eu não tenho contaminação externa, né? A perda de elementos voláteis é muito minimizada, porque eu não tenho projeção desses vapores em si, porque o sistema vai impedir a volatilização desses componentes. Eu posso utilizar quantidades pequenas de ácido, tá? E como é um ácido que tem que ser purificado, o custo dele é elevado. Por todo esse conjunto, né, de uso de menores volumes, evitar a contaminação externa, os brancos são muito melhores em si. Por conta desse sistema ser pressurizado e a temperatura atingida ser maior, eu consigo decompor de forma muito eficiente num tempo bem mais curto, né? Então a gente viu lá pelos resultados que o teor de carbono residual acaba ficando bem menor dentro desse sistema em si. Tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.